Olá pessoal, eu sou o Pacete, editor de Forbes Tech, e esse é mais um episódio especial da série Mentes da Tecnologia. Hoje eu recebo o Ricardo Laganaro, ele é líder criativo da Árvore Experiências Imersivas. Ele vai explicar um pouquinho o que é, mas modéstia à parte dele, para mim ele é uma das referências no Brasil e no mundo, quando a gente fala de tecnologia imersiva, storytelling, para esse entretenimento que vai um pouquinho além do 2D e do 3D. Laga, obrigado pela presença aqui. Pô, eu que agradeço, obrigado aí da generosidade na apresentação. Generosidade nada. Não, e pô, prazerzão estar aqui, acho que a gente tá num momento, um ponto de inflexão bom aí pra conversar um pouquinho e falar como que está esse momento e é muito legal estar aqui. Laga, quando alguém faz uma busca rápida por você, aparece logo de cara cineasta. Até aí Perfeito. tudo bem, dá pra entender. Sim. Mas e o que vem junto com o cineasta? Assim, o que você faz, cara, pra quem não tá muito familiarizado com a tua produção, com o teu trabalho recente, o que você faz quando a gente fala de VR, AR, computação espacial e tudo isso? Se eu for dar uma definição mais metida à besta, eu brinco que eu sou um storyteller 2.0, assim, contador de história, que tenta entender como contar história usando essas novas tecnologias que vão aparecendo, né? E o que eu gosto muito de pensar é que eu faço um trabalho de pesquisa e desenvolvimento, Research and Development de storytelling. Então, eu não menosprezo e eu amo as tecnologias tradicionais, venho do cinema, tanto que você procurar, eu saio como cineasta, né? Eu venho do cinema da tela plana, retangular, que eu amo e que eu aprendi a trabalhar ali, mas eu fui entendendo que no mundo essas telas foram se expandindo, né, se explodindo, se transformando, e eu sempre fui muito curioso por tecnologia, né, e eu sempre fui tentando misturar as coisas, né. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa época em que pouca gente sabia mexer em computador, mas a internet estava começando, então eu brincava que eu fazia uma tradução português da galera analógica 100% para a galera online, digital. E eu sempre acabei fazendo um pouco disso, de pesquisa, entender o que está acontecendo com a tecnologia e como dar um jeito de contar a história com aquilo. Laga, tem uma história recente tua, e aí daqui a pouco eu volto a falar desse lado do pesquisador, né? Mas que você se empenhou inclusive em obras, quero que você fale sobre elas, obras que foram premiadas em festivais internacionais, de obras imersivas, eu vou dizer. Perfeito. De realidade virtual, quando você usa os óculos e tal. Se eu pegar um recorte da tua carreira recente, teve essa fase importante, né? Que, claro, tá muito claro aqui que você tá para além disso, em contínuo, né? Mas você ficou bastante tempo dedicado a esses projetos. O que foi esse uso recente da realidade virtual no cinema? Inclusive, eu queria que você falasse de The Line, a linha. Sim. E por que a gente ainda tem a sensação, talvez para quem é leigo, que não massificou? Em primeiro lugar, porque não massificou. Eu acho que isso a gente tem que ser muito pé no chão sobre, né? Eu acho que como toda tecnologia que se pretende a ser disruptiva e que vai mudar como as coisas funcionam, tem aquela curva lá famosa, né, do Gartner, que quando você conhece ela, entende o potencial dela, a expectativa infla. É o hype cycle, eu adoro isso. Exato, vai lá para cima e todo mundo vê o potencial daquilo e fica louco. Só que quanto mais massificada a tecnologia se pretende, mais tempo demora para você criar uma infraestrutura para que aquilo aconteça e chegue para todo mundo. E essa nova onda da realidade virtual aconteceu com o Kickstarter em 2013. 2013, a gente já está falando de mais de 10 anos. Com o Palmer Luckey, que fez uma empresa que chamava Oculus, que usou componentes de celulares da época, smartphones da época. Foi o maior Kickstarter, que é um financiamento coletivo, né, lá na gringa, da época, maior da história. Fez uma versão 2 do óculos e nisso a Meta veio e comprou por $2 bilhões a empresa do cara. Então o marco aqui recente foi esse movimento. Foi. Por causa de uma empresa chamada Oculus. Exato. E aí, todo mundo que bota um óculos no rosto e faz uma experiência minimamente interessante, entende o potencial corporeamente, usando o seu corpo, de estar dentro de um espaço tridimensional, digital, que pode estar misturado com o mundo físico ou não, isso a gente pode falar mais pra frente, e fala, cara, isso é incrível. Só que ainda tem um monte de fricção, de tamanho, de peso, de infraestrutura e de preço para isso massificar. Mas quem está nessa onda entende que é uma coisa meio que irreversível e que é questão de tempo para chegar lá para massificar. E eu sou esse tipo de pessoa que se eu vejo que uma coisa pode acontecer, isso aconteceu no começo da minha carreira na internet. Eu comecei a trabalhar
com vídeo em 99 na TV Cultura, na área de internet da TV Cultura, que não era nada na época, né? Que ano que foi? 99. Então você é um grande responsável por trazer até pra minha geração, por exemplo, vários clássicos. Rá-Tim-Bum, A gente tava, era uma época de digitalizar e fazer os sites dentro do portal da TV Cultura de todos esses programas. Exatamente. Então eu sempre falo que eu trabalhava no patinho feio das empresas até o patinho feio virar a galinha dos ovos de ouro, né? E eu vou para a próxima, né? E eu acho que aconteceu isso comigo quando eu botei um óculos no rosto e eu fiquei completamente deslumbrado com a possibilidade daquilo, do que daquilo podia fazer. Você está dentro da história, você está dentro do mundo, né, em que está acontecendo aquilo. Eu comecei a pesquisar e eu acho que não fui só eu, tanto que, indo gancho porque você falou desse trabalho, né, meu último trabalho como diretor e criador é o A Linha, que é uma experiência, um curta-metragem interativo em que você passeia com o seu corpo numa maquete de São Paulo na década de 40 e participa de alguma forma como uma testemunha ativa, digamos assim, dessa história de amor. A gente concorreu e entrou, por exemplo, no Festival de Veneza, o festival de cinema mais antigo do mundo. Naquele ano era a 3ª edição do braço de realidade virtual do Festival de Veneza. E quando eu falo braço, não é que era uma coisa à parte, uma coisa alternativa. Não, a premiação, por exemplo, foi no teatro junto com toda a premiação dos outros filmes. Pra quem não é do audiovisual, qual é o peso que isso tem? O significado que isso tem? Acho que os 2 maiores festivais de cinema do mundo é Cannes e Veneza, né? E aí o Oscar como premiação. E é isso. Veneza ainda está dentro da Bienal de Artes de Veneza, né? É uma cidade e é um ambiente que respira arte e vanguarda muito, né? E aí a gente chega lá e tem uma ilha inteira montada, na época acho que eram 35 experiências com estandes exclusivos, com promotores, tudo fornecido por eles, dando a melhor experiência possível para o público, para essa tecnologia que ainda não está no momento de se apresentar de uma forma massificada fácil. Ainda é caro, ainda tem fricção, naquela época ainda mais, né? Não tinha nem os óculos que você usava sem ligar no computador, né? Os standalone que a gente fala. E, putz, a gente acabou sendo selecionado para o festival e a gente ganhou o prêmio de melhor experiência em realidade virtual, né? E aí no dia da premiação era isso, eu tava a 2 fileiras na minha frente, tava o Joaquin Phoenix, né, com o Joker, né, e eu subi no palco para ganhar um leão, assim, que é uma coisa surreal, né. Um parâmetro que eu gosto de dar era a 76ª edição do festival, e naquele ano a Bárbara Paz subiu também para ganhar o leão com o filme que ela fez, o documentário sobre o Babenco. Então o Brasil, no cinema, demorou 76 anos para ganhar um leão, foi a primeira vez que ganhou um leão. E na realidade virtual, porque era um meio que estava começando para todo mundo junto, foi o 3º. Qual é o mérito desse projeto? É claro que aí ele tem muito profissional envolvido aqui, inclusive na parte de locução também. Qual que é o mérito dele ter sido reconhecido? Ainda considerando que a tecnologia em si não está pronta, né, a experiência, mas qual que é o mérito? Cara, eu vou dar um gancho já para um outro caminho que o projeto fez depois de Veneza e que talvez desemboque num produto que a gente vai conversar. Quando a gente fez lá, eu ficava tentando entender qual que era o diferencial que ainda não tinha sido atingido nos projetos que estavam em festivais de cinema em realidade virtual. E o que eu via que era a maioria dos projetos, ou era você estava dentro do mundo, mas não fazia nada ali dentro, você era passivo, você podia olhar ao redor e tal, mas você não interagia com a experiência. Ou se você interagisse, era uma experiência que tinha pouca história, era mais sensorial, era mais experimental. Se a gente tentar fazer uma coisa para tentar ficar um pouco mais fácil, como um curta da Pixar, né? Que é para todo mundo, que todo mundo consiga entender, mas que usa as possibilidades desse meio de um jeito único. E que nesse caso, o que a gente entendeu e descobriu é o uso do corpo para interagir com a experiência. Tanto que na época a gente, no pôster até lá em Veneza, a gente falava que era uma embodied narrative. Então era uma narrativa corporificada. Ou seja, essa narrativa ela existe a partir do meu corpo. Do seu corpo. Então interação é uma palavra importante aqui. Exato, exatamente. E isso explodiu meio que a cabeça do pessoal lá. Porque conseguiu unir 2 coisas que parecem muito difíceis de se unir. Quando você interage, você não presta atenção na história, ou se você presta atenção na história, você não quer interagir. Essa é meio que o dilema que as pessoas pensam que tem. E a gente conseguiu unir, fazer a interação ter um significado dentro daquela narrativa. Você tinha que fazer ações que eram totalmente
vinculadas ao momento emocional daqueles personagens e ao que você estava sentindo naquela história. Isso tudo foi muito bem engendrado e funcionou. E acho que isso foi o que deu o diferencial que você falou, né? Tanto que na sequência a Oculus, que aí já tinha sido comprado pelo Facebook na época, agora a Meta, investiu para portar a experiência para um óculos novo que eles estavam lançando, que ia ser o primeiro óculos standalone que desse para interagir. Então, antes os óculos precisavam ser ligados em computadores com um cabo. Agora não, você só veste uma máscara como uma máscara de mergulho e só. E interage com aqueles mundos ali dentro. Então a gente fez o porte da experiência para aquilo e com hand tracking, que era rastreamento de mãos. Então você podia interagir com a experiência sem controles, que nem videogame, usando sua mão normalmente, naturalmente. E aí a gente acabou inscrevendo o projeto no Emmy, no Primetime Emmy, porque foi lançado nos Estados Unidos, foi um dos títulos de lançamento dessa tecnologia lá, e aí tinha uma categoria que chamava Inovação Excepcional em Mídia Interativa. E era um prêmio especial que não era dado por todos os membros da academia, era um júri de 20 profissionais só, que a gente fazia. Foi durante a pandemia, a gente teria que ir para lá, mas a gente mandou a experiência, eles deram os óculos para os jurados. Aí a gente fez uma defesa, como uma defesa de tese, para eles num Skype na época, porque era pandemia. E a gente só soube depois, era uma votação fechada em que os 20 jurados votavam e só ganha quem é unânime. Então tem anos que ninguém ganha esse prêmio e tem anos que 2 ganham, como foi o nosso. E ganha com unanimidade. Quando é unanimidade. E a gente acabou ganhando. E aí foi um prêmio em inovação excepcional justamente por essa coisa, a interação com storytelling através do corpo de uma maneira totalmente integrada, que até então acho que tinha sido pouco feito ou nunca tinha sido feito nesse nível que a gente entregou. Eu já volto para a gente entrar um pouco mais no lado comportamental da tecnologia. Explica para quem não está muito acostumado de quais tipos de tecnologias e possibilidades a gente está falando aqui quando a gente fala de tecnologia imersiva. Então, por exemplo, qual que é a diferença da realidade virtual para a realidade aumentada, depois a realidade mista e outros termos que estão nesse pacote? Isso, quando está surgindo um novo meio, a gente fica nessa sopa de palavras, né, e brigas de semântica, empresas tentando puxar para um lado e para outro e tal. Mas, de uma forma geral, o que é aceito, né, e que a gente vê aí, que eu gosto, né, a gente tinha esse guarda-chuva usado até pouco tempo atrás, que a gente falava de realidades estendidas. Estendidas. Né? Que compreendia a realidade virtual, que é essa, que você bota um óculos opaco no seu rosto, você não vê mais o mundo físico. Você se fecha nesse mundo virtual. E ali... Isso é importante. Exato, você não vê mais nada do mundo externo. E ali dentro você pode ficar sentado vendo só, ou você pode interagir nele, até andar no mundo e interagir com ele, virtual. A aumentada é o que a gente se acostumou a ver no celular quando você tem aqueles apps, tipo era o Pokémon GO, por exemplo, em que você vê o mundo físico, então você vê através da câmera o mundo físico, mas ali tem uma informação plana ali. Então você não está alienado do mundo físico e você adiciona uma camada ali. Exatamente. E aí depois veio a realidade mista, que isso também tem empresas que chamam de uma coisa ou de outra, mas que seria essa coisa em que você coloca um dispositivo no rosto, em que você consegue ver ainda o mundo físico, que nem na realidade aumentada, mas não é uma informação plana que está ali. É um objeto tridimensional que parece pertencer ao mundo físico. Né? Então, vou dar um exemplo. Tinha um dispositivo que chamava Magic Leap, que foi uma das primeiras empresas a tentar fazer isso nessa nova onda também, que tinha o Angry Birds. Lembra o jogo do Angry Birds? Que você tinha que, né, derrubar a torre dos porquinhos. Então, você poderia pôr nessa mesa aqui a torre dos porquinhos, e aí eu vou do outro lado da sala e com o estilingue tento derrubar. E se eu com o estilingue jogo um Angry Bird na parede, ele bate na parede física e volta para bater então, de lado. Ele interage com esse espaço que a gente está aqui. Ou mesmo em você, assim. Eu lembro que eu jogava com os amigos, os sócios da empresa e tal, e aí eu mirava na pessoa, assim, aí batia na orelha dele o Angry Bird e ia para a torre de porquinhos. Então, a realidade mista, eu acho que é de fato essa mistura do mundo digital ou virtual em cima e integrado do mundo físico. Acho que são os 3 termos mais comuns que a gente fala, ou falava até pouco tempo atrás. Aí agora tem a computação espacial, né? Computação espacial, assim, por que estamos... De novo aqui, eu acho que vale lembrar, todos os termos aqui, nenhum termo é novo, né? A gente está falando de todos os termos, todas as tecnologias, a gente está falando de décadas aqui. Você usou o marco ali de 2013, mas enfim, realidade quando virtual a tecnologia... é muito antes. Exato. Mas
computação espacial. E aí já vou adicionar um outro item da nossa conversa, daqui a pouco a gente entra mais em detalhes, que é o Apple Vision Pro, o lançamento da Apple, que é, no caso da Apple, ele é realidade mista. Sim. Porque ele traz esse último exemplo que você deu de eu não me isolo do mundo. Pode se isolar. Você pode chegar a ter, eles nunca falam esse termo, mas na realidade virtual. Ele tem uma coroa ali, um dialzinho, que nem o do Apple Watch, que se você gira tudo, você se isola 100% do mundo físico e vira uma realidade virtual. Mas o foco total dele é a mista. É a realidade mista. A gente já volta no Apple Vision Pro. Sim. Mas aí, computação espacial. Por quê? Por que a gente começou a falar um pouco mais? Estamos gravando agora no começo de 2024, teve a CES em Las Vegas, e foi um termo que apareceu muito. Sim. Eu acho que primeiro pela força da Apple, né? Assim, é um termo que nem você falou que surgiu na década de 80, dizia respeito a coisas até de escalas mais de mapa em cidade, como você se identificava digitalmente no mapa dentro de uma cidade. Aí depois uma startup na década de 80 fez uma cave, né? Que é aquelas... É um teatro imersivo, né? Que tem projetores nas paredes, no teto, no lado, e você entra ali dentro e interage, porque na época era o que dava para fazer e começou a usar. Mas o fato é isso, né? Essa possibilidade de você interagir com a informação digital, com ela espacializada ao seu redor, ela é num espaço tridimensional. Então você sai de uma tela plana, onde estão os ícones ali, as informações digitais, seja imagem, vídeo, texto, num plano, e ele se espalha ao seu redor no ambiente 3D, e você tem uma interação muito mais natural com o seu corpo, com essa informação digital. Então todos os outros conceitos que você trouxe aqui, eles se encaixam nesse guarda-chuva da computação espacial. Tudo, na verdade, são formas diferentes de falar sobre as mesmas coisas, né? E focos diferentes, né? Você pode trazer o metaverso aí, que foi a palavra do... Eu tava aqui pensando, será que trago? Será que não trago? O metaverso 2022 também foi um termo que a gente... exaustivamente falou, né? Exato, mas acho que uma das chaves, e eu acho que isso também é uma das coisas do porquê a Apple falou, eu vou fugir desse negócio, porque teve uma exaustão desse termo, cansou, até porque a tecnologia está muito distante de você chegar, só para retomar rápido o metaverso, acho que seria essa versão espacializada tridimensional da internet, né, em que você entra em mundos digitais que pertencem a pessoas, a empresas, a países, e vive ali a experiência dentro desse mundo 3D, que eu acho que a gente está muito longe de... Laga, por que o metaverso... Eu vou comparar com inteligência artificial em termos de conceito, mas eu não estou comparando banana com banana, mas tudo bem, a gente está falando muito de inteligência artificial agora, é um pouco mais fácil você materializar inteligência artificial. Por que o metaverso, a gente teve esse desafio? Por que foi tão controverso? Porque a gente ficou muito tempo ali tentando trazer conceitos e no fim aconteceu o que aconteceu ali na curva do Gartner, né? A curva de desilusão. Exato. Ninguém mais falou do metaverso. Por que é mais difícil? Porque eu acho que era uma visão muito, muito, muito distante da realidade. Né? Eu não duvido, isso vai acontecer de alguma forma que não é aquela que foi falada ao longo do tempo, mas seja lá pelos quais foram os motivos, aquilo foi apresentado como se fosse algo que vai acontecer, sendo que nem no hardware, né, é possível, nem nas plataformas digitais. Aqui teve responsabilidade da Meta também, exato, né? Quando a Meta trouxe ali o... Quando mudou, quando o nome e já falou que isso ia ser... Eles não abandonaram nada dos planos que eles estão fazendo. Tudo ainda continua no que eles falaram que iam fazer lá. Mas eles apresentaram a visão como ela fosse algo muito mais próxima do que ela era. E outra, de uma forma que assusta. Né? A gente tem uma... Enfim, filmografia, bibliografia gigantesca de futuros distópicos, de metaversos que são horríveis, que as pessoas vivem em mundos terríveis, né, dentro desses ambientes digitais. E eu acho que não é por aí, né? Eu acho que foi colocado de uma forma quase ingênua, para ser generoso, né, uma realidade que não era possível e de uma maneira muito superficial para vender, enfim, uma visão que está muito distante ainda de acontecer, né? A realidade, a inteligência artificial, que nem você falou, não, você consegue hoje entrar no ChatGPT e ter um monte de benefícios usando aquilo, se você entender minimamente como aquilo funciona. Os óculos, você pega um país que nem o Brasil, quantas pessoas têm a possibilidade de simplesmente botar um óculos e falar, entendi o que ele quer dizer com isso? Poucas, né? Agora voltamos agora especificamente à realidade virtual, falando dos óculos e o exemplo que você deu, né? A gente sempre
destacou o lado positivo para a educação, para as experiências e por aí vai. Você acha que, e aí eu não sei, eu estou usando o termo massificar, você também usou, mas não necessariamente é um termo que possa fazer sentido, porque às vezes o massificar é uma expectativa nossa ou do mercado de que isso aconteça. Pode ser que não aconteça, mas essa massificação de um óculos de realidade mista, realidade virtual, isso pode ser antecipado por eu não ter um óculos, por exemplo, eu pular uma etapa e ter uma interação com o ambiente, que não necessariamente precisa desse tipo de óculos que a gente está falando aqui. Eu acho que por várias vezes a gente já fez essa reflexão, né? Sim. Talvez a gente pule uma etapa e a interação seja com outro device. O problema disso é que essas mudanças que são muito disruptivas, você não consegue antecipar, né? Hoje, com o que a gente vê, as empresas que estão, né, os players que estão trabalhando, pesquisando, colocando gigantes caminhões de dinheiro nisso, e o ecossistema que vem se formando, eu aposto, a minha aposta pessoal é que vai ser através dos óculos. Porque, a não ser que tenha alguém muito abaixo do radar trabalhando, mas mesmo assim, para massificar, demora, né? Assim, esse ecossistema que eu tô já há mais de 10 anos, né? Eu comecei em 2012 para 2013 a trabalhar. E toda essa indústria, que por mais que aqui no Brasil a percepção seja de que ela não existe, já trabalhou muito, né? E como tudo que é curva de crescimento exponencial é aquilo, né? Você tá perto do zero por muito tempo e vai criando a massa crítica ali para aquilo acontecer. E aí, de repente, tem aquele joelho da curva que a gente fala e acontece de uma vez para outra. E aí todo mundo fala, nossa, foi de uma hora para outra, isso mudou. Não foi. Eu acho que toda a infraestrutura, todo o ecossistema que está sendo formado é para que se aconteça através de óculos, mas acho que uma das sacadas para mim é que não vai ser um óculos e não vai ser para um uso específico, né? Vão ser diversas formas de se usar óculos de possibilidades diferentes, para usos diferentes, para necessidades e pessoas diferentes. E de repente, isso vai estar comum, saca? Se você pensa, mesmo o computador pessoal, né, no fim da década de 70, começo da década de 80, foi um caminho parecido. Né, assim, as pessoas não entendiam porque tinham, algumas pessoas gastavam um caminhão de dinheiro e compravam em casa e não tinha software e não sabiam nem para quê. Aí algumas empresas começaram a usar, aí para algumas empresas começou a fazer sentido, aí para algumas pessoas em casa começou a fazer sentido. De repente, tinha acontecido. Né? Nós jornalistas, a gente gosta muito de encontrar os responsáveis. Então, não, precisa ter muito cuidado aqui. Eu poderia dizer, não é o caso de Apple, mas eu poderia dizer que, então o Apple Vision Pro ou o próprio projeto da Meta pode ser o responsável por essa massificação. Não necessariamente, né? O que você disse. Em determinado momento pode ser que todo mundo está usando, mas cada um com uma aplicação ali. Sim, não necessariamente por causa de um. É claro que tem um peso quando uma Apple traz um projeto como esse, né? Eu lembro, a gente ficou, e aí aqui falando também do lado de quem estuda tendências, né? A gente ficou um tempão falando de metaverso, mudou, virou a chave, metaverso, inteligência artificial generativa, ChatGPT, e aí no meio do ano passado, no meio de 2023, uma pausa ali, acho que por um mês a gente voltou a falar de tecnologias imersivas porque a Apple trouxe o Apple Vision Pro. E quando alguém do tamanho da Apple chega e fala, a gente sabe que eles nunca entram primeiro, porque eles esperam, né, a tecnologia tá no ponto doce, para quando mostrar está no padrão de entrega de experiência de usuário que a Apple dá para tudo. Então é uma sinalização importante. O fato da Apple estar entrando significa que estamos num ponto... Sim, de maturidade, né? Assim, maturou. Em vários contextos, né? Eu acho que hardware e tecnologia física, mesmo assim o óculos da Apple ainda não é uma versão de tudo que eu li, vi, pesquisei, conversei com quem já usou. Eu espero que muito em breve eu vou estar com um para poder falar melhor e a gente pode até fazer outros papos. Não é o óculos mais leve do mundo e ergonômico no sentido de que eu me imagino usando ele o dia inteiro. Por contas de preço e de possibilidade, existem tecnologias, já tem outros óculos no mercado bem mais leves, por exemplo, mas aí para outros usos. Por isso que eu falei que eu acho que cada um vai ser para uma coisa. É que nem computador, né? Tem muitas configurações e tipos para usos diferentes. Mas o que eles trazem com as empresas que eles compraram, com o que eles viram de erros de outros fabricantes e com o padrão deles de pensamento, de uso, de experiência de usuário para uma nova categoria, né? A experiência da Apple em criar novas categorias é absurda, né? E toda vez que eles lançam a versão deles de uma coisa, tipo, fone de ouvido, o que tem, né? Fazer um fone de ouvido inteligente faz sentido?
E aí veio o AirPod e todo mundo sabe. Um relógio, já tem smartwatch por aí no mundo inteiro. E aí o Apple Watch vem e faz o que faz. Então eu acho que eles estão botando o pé com tudo, né? Não é um projetinho paralelo, assim, é o lançamento do ano da Apple, é o projeto da vida do Tim Cook, né? Que é o CEO. E uma base instalada de apps e de desenvolvedores que já pode ser integrado, né, nele, absurdo, um ecossistema inteiro fechado que já funciona Seria junto. o determinante aqui, o determinante para que PEG, que é muito leviano usar o termo PEG, mas que o Apple Vision Pro acabe tendo sucesso, é muito mais sobre o ecossistema e muito menos sobre a sofisticação do device e tal. Ou seja, eu preciso ter relevância para quem vai usar. É uma das apostas, assim, o que, na minha visão, é uma aposta clara deles, que é o contrário do que todo mundo que veio desenvolvendo praticamente óculos até hoje, de realidade virtual e mista, é para as pessoas entenderem e integrarem como expandir, né, por isso que é computação espacial, né, o mundo digital que elas interagem numa tela plana para o mundo físico ao redor delas, por isso que não tem controles, por isso que é usando a mão. E aí eles refinaram isso de uma forma que ninguém tinha conseguido fazer hoje, que é integrando o rastreamento do olhar, o eye tracking, com o sistema de rastreamento das mãos. Então eles conseguiram chegar num nível de excelência de que você manipula tão naturalmente as coisas ao seu redor, mais ou menos que nem era no filme Minority Report, do Tom Cruise, que todos os dispositivos hoje que você tem que interagir com a sua mão, você tem o tempo inteiro que pensar, eu tenho que fazer aqui, eu tenho que pegar com a mão desse jeito aqui, senão não pega. E a Apple faz o que ela fez, guardadas a devida proporção, da fluidez e da naturalidade de interagir sem pensar como foi interagir com uma tela touch com o iPhone para quem estava acostumado com os smartphones anteriores, que você tinha que ficar o tempo inteiro clicando e puxando e a coisa não funcionava, né? Então, eu acho que eles trazem, um novo momento, talvez um renascimento, ou enfim, pode usar a terminologia que quiser, mas é um novo patamar dessa indústria com eles entrando com o nível de excelência que eles trazem. Só uma outra curiosidade sobre a Apple Vision Pro, em relação a preço, e aí volta a palavra massificação. É óbvio que, e aí no caso, o teu entendimento, a gente está falando de $3.500, imagina o preço que não vai chegar no Brasil, e a gente acaba usando isso como uma barreira de massificação, entre aspas. Para esse tipo de... Mas aí as pessoas dizem, não, mas com o tempo esse vai barateando. Para esse tipo de equipamento, é possível a gente ter essa esperança? Olha, sim, lança, e aí, no caso específico de uma Apple também é? Vou te dar um exemplo, dois exemplos que eu acho interessantes. Se você pegar o Macintosh, quando ele foi lançado em 84, que foi a revolução do computador pessoal, né? Porque ele trazia o mouse e a interface gráfica, que até então não existia. Então você tinha que escrever, né, código para interagir com o computador. Se fosse atualizar no preço de hoje, ele custaria $7.300. Então quem comprou um Macintosh naquela época estava pagando um absurdo, sem saber por quê. Não tinha apps para aquilo, não tinha, né, um uso claro, mas se entendia que era uma plataforma e um jeito novo de interagir com a informação que ia mudar tudo. E massificou, barateou, chegou no ponto em que, mesmo de hoje, né, depois de 10 anos, já era muito mais possível ter um computador pessoal. Eu acho que é um caminho parecido. E eu acho que outra prova de que preço não faz massificar é as experiências que outras marcas fizeram de, inclusive, dar óculos de graça para as pessoas. Né? Então, já teve a Samsung, por exemplo, quando você comprava um telefone top de linha, que podia funcionar como o motor de uma realidade virtual, não no nível que a gente tem hoje, mas bom para a época. E eles davam óculos para as pessoas de graça. E ninguém usava. Ou o Google, que fez um óculos de papelão. Pois é, e tornou-se um case, inclusive. Exato. Né? Era interessante como gimmick? Era. Era interessante para mostrar um potencial para quem tinha uma visão maior? Sim. Mas para as pessoas, a experiência de uso não era revolucionária a ponto de falar, isso faz parte da minha vida. Então, hoje, o que a Apple está apostando, e aí eu concordo com essa aposta, eu vou dar uma experiência que, independente do preço, a pessoa entenda, uau, agora eu entendi porque que vale a pena pôr esse negócio no rosto para fazer algumas coisas. Talvez eu não consiga comprar agora, mas eu entendi o valor desse tipo de uso e eu vou ter algo aqui que eu não tenho com nenhum outro tipo de computador. E aí, você cria esse segmento, você cria essa categoria. E ao longo do tempo, as coisas vão ficando mais acessíveis. Né? Laga, vamos falar de comportamento agora. Eu sempre traço um paralelo, de novo eu vou fazer um paralelo com inteligência artificial.
essa questão que você falou da distopia, né? E muitas vezes o receio que a gente tem de algum tipo de tecnologia. No caso da inteligência artificial, são vários elementos, mas existe um elemento principal. A inteligência artificial vai me substituir, ela vai substituir a minha inteligência, a minha capacidade humana. Esse é o ponto quando a gente fala para AI. Quando a gente olha para uma tecnologia imersiva, quais são os aspectos humanos que podem ser, eu não digo barreiras, mas elementos de desconfiança, talvez. Ah, mas eu vou me inserir num outro mundo. Quais são as questões comportamentais quando a gente insere uma pessoa num mundo que não é o dela, né? E aí a gente está falando de mente, de corpo, cada um tem um organismo, cada um reage de uma forma. Quais seriam esses elementos? Vou falar primeiro, então, dos ruins, dos medos, né? Que nem você falou. Eu acho que depois tem os outro medos lado, né? relacionados à tecnologia imersiva. Eu acho que o que todo mundo pensa, né? Que você vê até séries que exploram isso, filmes, que é isso de você se isolar do mundo físico real e viver uma vida completamente desconectada do mundo físico, né? Se a gente já faz isso com uma telinha retangular na nossa mão, passa sei lá quantas horas por dia olhando para ela, esquecendo que existe um mundo físico, como vai ser a hora que eu puser um negócio no rosto e me isolar mesmo, né? E eu acho que esse é o principal medo que as pessoas têm, né? De ficar ainda mais, vou dizer, presas dentro desse mundo virtual, dentro desse mundo digital que a gente vive. Mas, posso falar do teu lado? Assim como o que eu acho é que isso faz todo sentido e tem que se preocupar, e eu acho que tem que ter muita gente, como toda nova tecnologia tem que ter, né, um mínimo de cuidado de regulamentação, de discussão, de crítica, mas eu estou trabalhando com isso já desde 2012, 2013, e um exemplo que eu sempre dou eu trabalhei com cinema tradicional 15 anos e eu nunca tinha parado para pensar, enquanto eu estava trabalhando, que eu tinha um corpo. Quando você começa a trabalhar com tecnologia imersiva, a primeira coisa que você pensa você tem um corpo, você vai ver de pé ou você vai ver sentado? Você vai olhar para um lugar só ou você vai olhar ao seu redor? Você vai se mexer ou você vai ficar parado? E essa desconexão que a gente ganhou nos últimos 2 séculos, principalmente, de que toda forma de transmissão de conhecimento humano é feita através de um retângulo plano, que você tem que parar na frente dele para pensar, isso indo para livros, lousas, telas, quadros ou toda forma de transmissão de conhecimento praticamente se achatou desde a Revolução Industrial para cá num retângulo plano. Eu acho que traz a maior parte das doenças humanas que a gente tem hoje, né, de ansiedade, de depressão, todos os efeitos das redes sociais danosos que a gente viu, porque você esquece que você tem um corpo, e mais do que ter um corpo, né, o que a gente vem estudando e vendo cada vez mais, né, enfim, até em neurociência e tal, é que a gente não tem um corpo, a gente é o nosso corpo. Né? Se você fala em cognição corporificada, né? Embodied cognition, que é uma área que está se pesquisando cada vez mais, a gente tem neurônios no coração, a gente tem neurônios no intestino, a gente pensa com o corpo inteiro. E a gente ficou com essa noção nos últimos séculos que para pensar eu só preciso da cabeça e eu esqueço que eu tenho um corpo. E olhando o mundo através de uma tela, você esquece que você tem um corpo, você esquece que existe uma outra pessoa que tem o corpo e você esquece que eles têm um espaço. É só ver o que a gente está fazendo com a polarização e com o planeta para entender o quanto essa tela plana achatada causou de efeitos colaterais que a gente hoje nem Ou seja, na sua visão, então, essa narrativa imersiva, a tecnologia imersiva, até pelo lado da interação, ela te traz um despertar para o corpo. Ela traz o corpo de volta para o centro da experiência intelectual. E não só num caso em que você está lá, talvez num game de ginástica. Não é sobre isso, é em qualquer tipo de narrativa. Você espacializa, só de você espacializar a informação ao seu redor e usar seu corpo para organizar ela, já faz você pensar diferente. E isso faz lembrar que você tem um corpo. E aí a minha esperança é que fazendo isso direito, a gente caminhando direito nessa linha, eu lembrando que eu tenho um corpo, eu lembro que você tem um corpo. E você tem um corpo, a gente está num espaço. E esse espaço existe fisicamente. Eu acho, sinceramente, é por isso que me empolga tanto, que a gente tem uma chance, não digo única, mas uma chance muito especial de reverter um monte desses sintomas que a gente está tendo por ficar olhando para um retângulozinho plano sem ver que existe isso. Cara, gostei. Muito simples aqui. Temos dois pontos aqui. Um ponto negativo, alienação, né? E aí não é só, tá relacionado a qualquer tipo de tecnologia e comportamento. Ok, alienação. E aí eu lembro muito do jogador player number one, jogador número 1, que mostra um pouco dessa a visão alienação. E essa alienação parece muito na ficção, né? Ok.
E aí, de novo, não é porque a tecnologia é ruim, é o uso que a gente vai dar. E aí, um lado positivo e muito interessante que você está trazendo, que é o corpo que está no centro dessa experiência, né? E aí uma autoanálise também sobre o próprio corpo. E lembrar que a gente é um corpo, né? Que a gente pode pensar usando o corpo inteiro, que a gente pode ouvir o outro usando o corpo inteiro, né? E interagir com o mundo usando o corpo inteiro. A gente chegou até aqui como humanidade por séculos, né? Séculos e séculos interagindo com o mundo com o corpo inteiro. Foi nos últimos 2 séculos que a gente não preciso do corpo, vou ficar parado aqui olhando para um lugarzinho só e interage com o mundo assim, né? Não tá dando muito certo. Cara, última perguntinha, como se já não tivesse complexo aqui, pra gente terminar. Inteligência artificial, que esteve presente aqui em vários momentos. Como que a inteligência artificial, que impacto que ela traz? Ela já está presente em tudo que você falou aqui de tecnologia imersiva, mas que impacto que ela traz para tudo que você falou aqui? Não só para massificar, mas para melhorar a narrativa, para integrar o corpo. Que papel que ela pode ter aqui? Eu acho que como tudo que diz respeito à tecnologia, a inteligência artificial, ela funciona, ela é um motor invisível para fazer a coisa funcionar de um jeito que parece mágico, né? Então, para eu ter uma experiência com um dispositivo de computação espacial que reconhece o que está acontecendo no mundo, traduz aquilo numa informação que faz sentido para mim, todas as formas de administrar e de gerir e de lidar com essa informação do mundo para você espacialmente passam por inteligência artificial, né? E eu acho que a inteligência artificial tem esse lance que é isso, né? Quanto mais ela parece que não existe, mais mágica ela é e mais coisas ela faz, porque você usa ela como você interagiria com outra pessoa, por exemplo, né? E eu acho que pondo o corpo nessa bacia aí, vai poder fazer a gente ir para lugares muito interessantes, até mudar a forma com que a gente visualiza dados, com que a gente analisa questões. Eu acho que a gente vai entender o mundo de uma forma completamente diferente, unindo essas duas coisas, né? O corpo e a inteligência artificial como uma lente mesmo, né? E aí não é um robô humanoide, é o corpo, o nosso corpo, a inteligência artificial. Eu tô lembrando aqui, a gente conversa muito com a galera dos games aqui, e o quanto que a inteligência artificial ajudou no lado de narrativa mesmo, né? De potencializar a narrativa, de personalizar narrativas. Então tem uma junção aqui muito interessante. Laga, queria super agradecer, muito legal que, de novo, né, não é um assunto novo, não são tecnologias novas, mas as camadas aqui são muitas. E vamos esperar de novo para ver, né? Você continua estudando, imerso nesse mundo, mas vamos ver o que vai ser aí dessa computação espacial esse ano. Deixa comigo aí, o que a gente puder fazer para entender e tentar ajudar a apontar o ponteiro para um lado que a gente acha que vai fazer bem, que vai ser legal, pelo menos que seja para contar histórias legais, a gente vai estar fazendo e vamos falando. Valeu, e sempre com um olhar positivo também. É importante. A gente discute o negativo, mas sempre com olhar positivo. Pessoal, eu conversei com o Laganaro, uma referência aqui pra gente de computação espacial, agora vou usar o termo. E esse foi mais um episódio da série especial Mentes da Tecnologia. A gente volta aqui no Forbes Tech falando sobre tendências, inovação e negócios. Muito bem.